razão, eu te convido a você abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 7, versículo 24 até o 27. Mateus capítulo 7, do 24 até o 27, que vai falar sobre os dois fundamentos. Vai falar sobre o quê? Os dois fundamentos. Aleluia, glória a Deus. Todos acharam? Amém? Aleluia. Vamos ler junto, irmãos? Diz assim: portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras, mas não as cumpre, será comparado ao homem insensato ou imprudente, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua queda. Amém? Irmãos, eu não vou me demorar muito, fique tranquilo. O corte será cirúrgico. E eu acredito que o Senhor tem uma palavra para o seu coração nessa noite. Amém? Amantíssimo e eterno Deus, Pai do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesta noite, ó Pai, eu te entrego a minha vida nas suas mãos e te peço que o Senhor venha me usar como uma palavra, Senhor, aos corações que estão necessitando nesta noite de ouvir a sua voz. Tudo isso eu te peço, ó Deus, e desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, Jesus aqui, ele fala de duas construções. A primeira construção é aquela construção que foi edificada sobre a rocha, que foi edificada sobre a palavra de Deus. A Bíblia vai nos dizer que vai vir a chuva, vão se encher os rios, vai vir um vento, vai dar contra aquela casa e ela vai permanecer de pé. E a Bíblia nos diz que esse construtor, ele é um construtor prudente, porque ele construiu a sua casa sobre a rocha, sobre os fundamentos da palavra de Deus. A segunda construção nos fala que essa casa, ela foi edificada sobre a areia. Veio a chuva, encheu-se os rios, veio o vento e deu contra aquela casa, e grande foi a sua queda. E esse construtor, ele é visto como um construtor insensato, imprudente. E se nós formos percorrer a palavra de Deus, um bom leitor da palavra de Deus, sabe que existe na Bíblia pessoas que decidiram obedecer à palavra de Deus e outras pessoas que decidiram a não obedecer à voz de Deus. Nós temos como exemplo Abraão. Abraão era um homem que obedecia à voz de Deus. Quando ele ouvia a voz de Deus, ele obedecia à voz de Deus, né? Nós vemos quando Deus chama Abraão, dizendo: Abraão, sai da sua casa, da sua parentela, e vai para a terra
que eu te mostrarei. A Bíblia nos diz que Abraão saiu sem perguntar para onde ia. Agora veja, no capítulo 22, Deus se apresenta a Abraão novamente. No versículo 2, a palavra de Deus novamente vem em direção a Abraão, dizendo: Abraão, pega o seu único filho e oferece ele em holocausto a mim, em Moriá. Agora veja, irmãos, a palavra de Deus veio a Abraão. E qual foi a reação de Abraão? Qual foi a reação que Abraão teve? A reação de Abraão foi uma reação de obediência a Deus. Nós vemos isso no versículo 3. Ali está a obediência de Abraão a Deus. Quando ele pega o seu jumento, ele pega os seus 2 servos, ele pega a lenha, ele pega o seu filho e vai em direção a Moriá. Quando ele chega em Moriá, Deus mostra a ele o local a qual ele ia sacrificar o seu filho. A Bíblia nos diz que Abraão amarra o seu filho, coloca o seu filho sobre o altar, levanta o cutelo para obedecer e executar a voz de Deus. E quando ele levanta o cutelo, a Bíblia nos diz que um anjo brada do céu dizendo: Abraão, não faça tal coisa, porque agora eu sei que você teme ao Senhor. Agora veja, irmãos, Abraão, ele era obediente a Deus, e isso lhe gerou consequências boas, porque todo aquele, Diego, que é obediente à palavra de Deus, lhe vem consequências boas, lhe vem coisas boas. Por isso que é bom a gente servir ao Senhor e obedecer a sua voz, os seus estatutos. Agora veja, qual foram as consequências, ou a consequência que isso trouxe para Abraão? No versículo 17, nós vemos Deus falando com Abraão: Abraão, grande será a sua descendência será como a areia que há no mar, e como as estrelas que há no céu. E bendita será todas as nações na sua descendência, porque ouviste, obedeceste a minha voz. Não somente Abraão recebeu bênção, como nós que estamos aqui nesta noite, recebemos, através da obediência de Abraão, bênção. Que através da descendência de Abraão veio quem? O Messias. Então, todas as famílias da terra foram abençoadas através de Abraão, por causa da sua obediência. Diferente de Abraão, existem pessoas que decidem, por alguma razão, não cumprir ou obedecer a palavra de Deus. Isso foi o caso daquele jovem rico, irmãos. Você lembra do jovem rico? A Bíblia nos diz que ele teve um encontro com Jesus. E ele perguntou para Jesus: Jesus, o que devo fazer para ser salvo? O que devo fazer de bom para ser salvo? Aí o Senhor falou para ele: conhece os mandamentos? Não adulterarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e sua mãe. Aí ele responde para Jesus: Jesus, tudo isso tenho feito. Me falta alguma coisa? Era melhor ele não ter perguntado, né, irmão? Porque Jesus, ele é conhecedor de coração.
Era melhor ele ter ficado quieto. Então Jesus fala para ele: vende tudo que tens e siga-me. A Bíblia diz que ele ficou muito triste e seguiu o seu caminho. Ou seja, ele não ouviu a voz do mestre. Ele não quis ouvir a voz do mestre e seguiu o seu caminho. Agora veja, irmãos, o problema desse jovem não era o dinheiro, porque o dinheiro é bênção, né? O problema desse jovem era o amor pelo dinheiro. Aí é que mora o problema, irmãos. Quando o amor está acima de alguma coisa que a gente tem, alguma coisa que a gente pratica e faz, esteja acima de Deus. Aí é que mora o problema. Porque a Bíblia diz amar a Deus acima de todas as coisas. Então, esse jovem, ele colocaria os seus bens materiais acima da palavra e acima de Deus. Porque, na verdade, o seu coração estava no dinheiro. Agora veja, o que impediu esse jovem de obedecer a proposta do mestre foi o seu amor pelo dinheiro, né? Não foi? Foi ou não foi? Foi. Impediu ele de obedecer a voz do mestre. E minha pergunta nesta noite para você é: o que tem te impedido de viver o pleno de Deus na sua vida? O que tem te impedido de viver a palavra de Deus na sua íntegra? Eu gostaria de deixar na sua mente, nesta noite, essa pergunta. Porque, às vezes, irmãos, tem coisas que nos impedem de servir a Deus, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. Porque, às vezes, o nosso coração está naquele detalhe lá. Então, acredito que a palavra de Deus, nesta noite, ela está batendo no seu coração e no seu entendimento e fazendo você refletir o que está te impedindo de viver o pleno de Deus e de viver e de cumprir a palavra do mestre. Nós precisamos nos expressar como se expressou o salmista Davi. No Salmo 143, versículo 10, quando Davi fala assim, se expressa assim: Senhor, ensina-me a fazer a tua vontade. Isso é forte, irmãos. Ensina-me, Senhor, a fazer a tua vontade. Às vezes nós precisamos nos expressar dessa forma. Senhor, me ensina. Você sabe o que o salmista estava querendo dizer? Senhor, eu não quero ser guiado pelas minhas vontades, nem pelo meu querer, mas eu quero ser direcionado pelo teu Espírito, pela tua palavra. Me ensina, Senhor, a viver a tua palavra. Não outras coisas que me impeçam de viver um relacionamento pleno contigo. Eu não quero viver outras coisas, ó Deus, que me faça a quebrar o meu elo contigo. Mas me ensina, Senhor, me ensina através do teu Espírito, me ensina através da sua palavra, Senhor, a andar nos seus caminhos. Havia um clamor no coração de Davi. Havia um anseio no coração e na alma de Davi, de fazer a vontade de Deus, de andar nos seus caminhos e na sua palavra. Que esse anseio, irmãos, venha estar no nosso coração e na nossa alma todos os dias.
Porque todos os dias, irmãos, eu não sei você, mas eu brigo com Deus. Eu falo, Senhor, me ajude. Me ajude, ó Deus, a fazer a sua vontade. Eu me expresso, irmãos. Eu pego as palavras de Davi, porque é a palavra de Deus. Me ensina, ó Pai. Porque muitas das vezes eu quero fazer a minha vontade, irmãos. Eu quero falar com meus pensamentos, eu quero agir com meus braços, mas eu falo, Senhor, me ajuda. Me ajuda, Senhor, como eu devo agir, como eu devo fazer. Me ajuda porque eu quero andar na sua palavra. Porque, irmãos, às vezes nós pensamos que fazemos a vontade de Deus. É ou não é? É. Às vezes nós pensamos que estamos na vontade de Deus. E não estamos. E é preciso a gente fazer uma autoanálise. Fazer uma autoanálise da nossa vida espiritual. Às vezes estamos como aquele fariseu de Lucas capítulo 18. Aquele homem que estava no templo, juntamente com um publicano. Né? Ele estava lá orando e dizendo, Senhor, graças te dou, porque não sou como os demais. Eu não adultero, eu não roubo, eu dou meu dízimo, jejuo 2 vezes na semana, e sem contar que ele era um homem de oração, né? Porque estava no templo. Agora veja, irmãos, a atitude desse homem era uma atitude de orgulho espiritual e desprezo pelo próximo. E muitas das vezes a gente pensa, irmãos, que a gente é o bambambam, que a gente é o servo de Deus, que a gente está cumprindo a palavra de Deus. Mas na verdade, nós estamos cheios de arrogância e prepotência. Nós pensamos que somos alguma coisa. E há algo em nós a ser mudado. Porque nós pensamos que só o adultério, né? Só roubar ou matar é pecado. Mas a gente se esquece das mínimas coisas, do orgulho, da soberba, do desprezo ao próximo. Porque isso também é pecado. Isso também é um erro. Isso também é um erro. E a Bíblia nos diz que do outro lado estava o publicano. Senhor, tenha misericórdia de mim, porque sou pecador. Não sou digno de estar diante da sua presença. E a Bíblia nos diz, irmãos, que aquele homem desceu justificado. E aquele que se achava o bambambam, que se achava o cumpridor da palavra de Deus, o super-homem, não foi justificado. Porque havia algo a ser mudado nele. O seu orgulho espiritual e o seu desprezo pelo próximo. Irmãos, que não venhamos cair no mesmo erro que caiu o povo de Israel, na desobediência à palavra de Deus. Vou repetir novamente. Que não venhamos cair no mesmo erro que caiu o povo de Israel na desobediência à palavra de Deus. Depois de ter feito uma aliança com Deus no Monte Horebe, através de Moisés, eles nunca andaram de acordo com a palavra de Deus.
nunca andaram na presença. Apesar de ter feito uma aliança com Deus, nunca andaram nos seus estatutos. E aonde está essa aliança, irmãos? Êxodo capítulo 24. Quando Moisés sobe no Monte Horebe, e ali Deus dá todas as suas palavras a Moisés. Agora veja, depois que Deus dá todas as suas palavras a Moisés, Deus diz assim, pastor Fábio, desce e cita todas as minhas palavras para o povo. Sabe por que Deus estava falando isso? Porque Deus queria aliança com o povo. Deus queria ser o Deus deles. Mas tem que haver confirmação, porque toda aliança tem que haver confirmação de ambas as partes. Não há aliança sem confirmação. Você vê no casamento. No casamento, se um disser não, não houve aliança, não vai haver casamento. Então, quando Moisés desce, e ele cita todas as suas palavras ao povo, a Bíblia nos diz que o povo juntos falaram para Moisés, assim como o Senhor falou, assim faremos. Assim como o Senhor falou, assim faremos. Mas nunca fizeram. Nunca andaram na palavra. Nunca viveram em obediência. Você que é um leitor da Bíblia, você vai ver isso no decorrer da palavra de Deus. Tanto que o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 10, 21, ele usando a expressão do profeta Isaías 65, ele diz, todos os dias levantei as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Ou seja, Deus estava falando, eu sempre levantei as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente, que nunca andaram na minha palavra. Apesar de terem feito uma aliança comigo, de terem feito um acordo, nunca andaram na minha palavra. Oh, irmãos, isso é uma mensagem de despertamento. Isso é uma mensagem que vem despertar o nosso coração nesta noite. Você lembra quando você aceitou Jesus e você falou, Senhor, aqui está a minha vida, daqui para frente eu vou te seguir, eu quero andar nos seus mandamentos. É uma palavra de reflexão. Será que você tem andado realmente na palavra de Deus? Será que você tem vivido a palavra de Deus? Eu faço essas perguntas todos os dias para mim, irmãos, porque eu sou falho, eu sou homem, mas eu falo, Senhor, me ajuda a andar na sua palavra. Me ajuda, Senhor, eu não quero ser rebelde nem contradizente. Oh, aleluia. Glória a Deus, receba a palavra de Deus nesta noite, irmãos. Eu estou sentindo a presença de Deus neste lugar. Eu sei que Deus está falando ao teu coração. Deus está falando ao teu coração. E a pergunta é, você tem vivido a palavra de Deus? Aleluia. Sabe por quê, irmãos? A obediência à palavra nos traz benefícios. Vou repetir. A palavra de Deus, ela nos traz, a obediência à palavra de Deus nos traz benefício. Não sei se você percebeu, mas desde o princípio da mensagem você vai ver que a obediência à palavra de Deus nos traz benefício. Nós vemos isso à luz da Bíblia. Homens que decidiram obedecer à palavra de Deus e foram recompensados por isso. Eu quero te trazer aqui 3 exemplos de homens que foram obedientes e receberam benefícios por serem obedientes à palavra de Deus. Nós vemos lá em Lucas capítulo 5, depois de uma noite exaustiva de pesca, Pedro, juntamente com seus amigos pescadores, frustrado, não pescaram nada. E quando eles chegam à beira do mar, ali estava Jesus ensinando sobre o reino dos céus.
E Jesus percebeu que os pescadores estavam frustrados, Pedro estava frustrado. E Jesus se aproxima e diz: bote o barco novamente em mar profundo e jogue a rede. Lance a rede novamente. Agora veja, Pedro era pescador, um homem experiente. Ele poderia, pela sua experiência, desobedecer à voz do mestre. Mas ele diz: Senhor, sobre a sua palavra, lançarei a rede novamente. Obediência. E a Bíblia nos diz, irmãos, que quando Pedro e seus amigos lançaram a rede, veio tanto peixe, mas tanto peixe, ao ponto da rede quase que se romper. Agora imagina se Pedro, irmãos, não viesse obedecer à voz do mestre. Ele não teria recebido essa bênção. Depois de uma noite frustrante, né? Ele recebeu porque ele foi obediente. Segundo exemplo, nós vemos um general chamado Naamã, um homem leproso, que recebeu uma notícia de uma menina que estava cativa na sua casa. Ah, se meu Senhor estivesse perante o profeta que há Israel em Samaria, com certeza você seria curado dessa lepra. E a Bíblia nos diz, irmãos, que esse homem foi em direção ao profeta. E o profeta mandou ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Agora veja, irmão, um homem de posição, de patente. Eu vou mergulhar em Jordão nenhum, rapaz. Água barrenta. Vou nada. Mas a Bíblia diz que ele foi obediente, irmãos. E pela sua obediência, ele conseguiu alcançar a cura. O profeta mandou ele mergulhar 7 vezes. E ele foi lá e cumpriu, irmãos, segundo a palavra do profeta que vinha de Deus. E com isso, ele foi curado. Com isso, ele recebeu a sua bênção, por causa da sua obediência. Vale a pena, irmão, ser obediente. Vale a pena servirmos ao Senhor. Vale a pena viver essa palavra. Vale a pena viver essa palavra. Eu me lembro que quando eu me converti, uma das coisas, pastor Fábio, que eu amava e amo até hoje é a palavra de Deus. Quando eu me converti em São Paulo, na Assembleia de Deus. Vou abrir um parênteses aqui rapidinho, irmãos, depois eu vou continuar a mensagem. Eu me converti na Assembleia de Deus, lá na Lapa, que lá também em São Paulo tem Lapa. E eu vi aqueles homens pregando. Eu me achava tão pequeno, irmãos. Eu falava: ah, meu Deus, como eu tenho um sonho de pregar a palavra de Deus. Como eu tenho um sonho, como eu amo a sua palavra, Senhor. Mas eu não sou capacitado. Me ajuda, ó Deus. Me ajuda, Senhor, porque é o meu sonho ministrar a sua palavra, não por vanglória, irmãos, mas para ministrar o reino de Deus e a salvação através da palavra de Deus. Terceiro exemplo, nós vemos a viúva de Sarepta. Depois do profeta Elias profetizar sobre Israel devido à desobediência de Acabe, ele falou assim: olha, segundo a minha palavra, não vai chover por durante 3 anos e meio. Logo depois que ele profetizou, Deus manda ele para Sarepta, porque ali Deus ia colocar na vida dele uma viúva. E quando ele tem um encontro com aquela viúva, a Bíblia nos diz que ela só tinha um pouco de farinha e azeite na botija. Aí o profeta fala assim: olha, o que você tem aí, ó, só tem
um pouquinho de farinha e um pouco de azeite. Vai comer eu e meu filho e vamos morrer. Porque a seca era extrema, irmão. Não havia vegetação, não havia comida. Aí o profeta fala assim, olha, faz um bolo para mim. Faz um bolo para mim. Sendo assim, nunca vai faltar a farinha na sua panela e nem o azeite na botija. E a Bíblia nos diz que ela obedeceu. Ela fez um bolo para o profeta. E a Bíblia nos relata que não faltou a farinha nem o azeite na botija. Porque aquela mulher determinou obedecer a voz de Deus. Então é assim, irmãos. Quando a gente é obediente à palavra, nos vem benefício. Por isso que você tem que levar a palavra de Deus para dentro da sua casa. Por isso que você tem que viver, pai de família, família que está aqui presente, a palavra de Deus para a sua casa e viver ela na íntegra. Porque quando nós vivemos na íntegra, irmãos, a palavra de Deus tem benefícios, como eu estou te mostrando aqui, à luz da palavra. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia que está nos orientando. Vale a pena a gente ser obediente à palavra. Sim ou não? Sim ou não, igreja? Eu gostaria de ouvir vocês, irmãos. Sim ou não? Aleluia. Sim. Casamento. Amém. Como a obediência nos traz benefício, a desobediência nos traz o quê, irmão? Malefícios. Né? Como a obediência nos traz benefícios, a desobediência à palavra de Deus nos traz malefícios. Nós vemos isso também à luz da Bíblia. Gênesis 2, capítulo 2, 16 e 17. Deus faz o homem, Adão e Eva, né? E Deus coloca ali a sua palavra. Sim ou não? Sim. Ó, de todo fruto comerás, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque se um dia comeres, certamente morrerás. A palavra de Deus estava ali, irmãos. Eles tinham que cumprir e obedecer. Mas eles determinaram desobedecer a voz de Deus. Oh, irmãos. Isso trouxe maldição, a qual sofremos até hoje. Sim ou não? Sim. Né? Eles comeram do fruto. E sendo assim, o homem agora, que não morria, que era eterno, ficou sujeito à morte. Começou a brotar coisas, abrolhos, espinhos, coisas que não existiam. Eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas quando eu leio essa passagem bíblica, abrolhos, espinho, fala de dor, sofrimento. Ou seja, a dor, o sofrimento entrou na terra, através da desobediência de Adão e Eva. Quando eles decidiram desobedecer a voz de Deus, veio uma maldição sobre a terra, a qual sofremos até hoje. Mas glória a Deus pelo segundo Adão, né, irmãos? O segundo Adão que veio, Jesus Cristo, e cumpriu todas as coisas, para nos dar novamente aquilo que perdemos um dia, a vida eterna. Aleluia. E para terminar, eu gostaria de falar do profeta Jonas. Se lembra de Jonas? Deus fala para Jonas, Jonas, vai até Nínive, e ali pregue a minha palavra. E por capricho de Jonas, porque os assírios, né, eles eram um povo bárbaro, e muitas das vezes eles maltrataram o povo de Israel. Ele falou, Senhor, eu não vou, não quero pregar a palavra de Deus ali, não vou. E a Bíblia diz que ele pegou um navio e estava indo em direção a Tarsis. Agora veja, quando ele estava lá em alto mar, a Bíblia diz que veio uma tempestade de Deus.
pela sua desobediência. Olha, estava ali os marinheiros, falaram, olha, tudo isso está acontecendo por minha causa. E a Bíblia diz que ele foi lançado no mar, e ele foi engolido por um grande peixe, por uma baleia. Agora veja, irmãos, no capítulo 2, do versículo 2, ele diz assim, na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me ouviu. Na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me ouviu. Entrou em situação de angústia, porque estava em desobediência. Quem sabe você está aqui nesta noite, Senhor, eu não aguento mais esse sofrimento, essa angústia. Sabe por quê? Porque de repente você está desobediente, você não está vivendo a palavra de Deus. Eu não estou falando isso, irmãos, que a pessoa às vezes acontece. Eu não sou aqui o dono da razão, porque tem pessoas às vezes que vai viver a palavra de Deus, vai passar por momentos difíceis, mas só você sabe a sua vida. Nós precisamos fazer uma aliança com Deus, irmãos, uma aliança de obediência à palavra. Mesmo que você passe prova, mesmo que você passe lutas na sua vida, eu quero te dizer que chegará o momento de Deus mudar o seu cativeiro, como mudou o cativeiro de Jó. Jó era obediente, porém veio algo sobre a sua vida, mas ele continuou obediente, e a Bíblia diz que Deus mudou o cativeiro de Jó, e o seu segundo estado foi melhor do que o primeiro, e Deus vai fazer isso na sua vida.